Olá, turma, bom dia. Na aula de hoje nós estaremos revisando os conceitos de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, nós vamos estar relembrando os principais conceitos de relações trigonométricas. Lembramos que a relação trigonométrica seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa de um determinado triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa de um determinado triângulo. E a tangente nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, essas três relaçõezinhas trigonométricas é que nós devemos ter em mente para poder proceder com qualquer situação, problema que venha aparecer. Bom, analisando essa situação, problemas, onde nós temos uma variável x como valor desconhecido e temos o segundo valor de 4.000 metros. Se eu sei identificar quais são esses lados, que o x é o cateto oposto a esse ângulo, 4.000 metros é o cateto adjacente, eu vou conseguir definir qual é a relação trigonométrica que irei aplicar para resolver essa situação. Bom, se no meu triângulo eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, então eu irei aplicar a relação trigonométrica tangente. Então, fazendo a tangente de 30, que é igual a x sobre 4.000, eu irei desenvolver essa conta e chegar no valor de x. Não é o nosso foco, como uma aula de revisão, nós estaremos relembrando como definir cada lado do triângulo e definir a relação trigonométrica a ser aplicada. Neste caso, a relação trigonométrica a ser aplicada é a tangente. Nesta outra situação deste triângulo, nós temos o cateto oposto ao ângulo 20, que é o x, e temos o cateto adjacente, que é 50 metros. Ao fazer tangente de 20, x sobre 50, nós teremos a seguinte continha. Lembrando que aqui foi informado o valor da tangente de 20 graus, que é 0,36. Igualando a equação e realizando a multiplicação do meio pelos extremos, chegou-se que x é igual a 0,36 vezes 50, totalizando um valor de 18 metros, que é a altura do edifício. Bom, agora nós temos aqui uma tabela com os ângulos notáveis. Nesta tabela vai constar o valor do seno, cosseno e tangente dos seguintes ângulos: ângulo de 30 graus, ângulo de 45 graus e ângulos de 60 graus. Observe que para o seno, a coluna do seno, nós temos aqui 1, 2 e 3. Para o cosseno, nós temos de forma inversa ou decrescente, decrescente se iniciar de cima e crescente se começar de baixo, 1, 2 e 3. E que todos esses valores têm por denominador 2. Todos estão sobre 2. Todos têm o denominador 2. E aqui do lado nós temos a coluna da tangente. A tangente não é nada mais do que a razão entre o seno e o cosseno. Ao dividir o valor do seno pelo cosseno, obtém-se o valor da tangente. Ao dividir seno por cosseno, tangente. Ao dividir seno por cosseno, tangente. Observe que o seno e o cosseno de 45 são valores iguais. E por esse motivo, a tangente é 1. Observe também que para o seno e o cosseno, nós temos o radical no numerador. Então, basta enumerar 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui na ordem inversa e pôr o radical no numerador. Como não existe raiz quadrada de 1, ou a raiz quadrada de 1 é 1, aliás, ele sumiu aqui no primeiro valor, que é o valor do seno de 30, e no último valor para o cosseno de 60, pois a raiz quadrada de 1 é 1. Mas é bem simples montar a tabela.
Basta enumerar na ordem crescente e em seguida decrescente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos sobre 2 e raiz em todos os numeradores, com exceção do 1, pois a raiz do 1 é o próprio 1. Neste triângulo, nós temos um valor h desconhecido. Esse valor h desconhecido é o próprio cateto oposto desse triângulo. Nós também temos um outro valor conhecido, que é a hipotenusa, pois é o lado oposto ao ângulo reto. Então, se nós temos o cateto oposto e temos a hipotenusa, a relação trigonométrica a ser aplicada é o seno. Então, aplicando seno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa, faz-se a aplicação do meio pelos extremos. Lembrando de substituir o seno de 30, foi visto na tabela anterior, é 1 sobre 2. Ao desenvolver a conta, obtém-se 2 vezes h, 2h, 1 vez 2.000, 2.000, passa dividindo e obtém-se 1.000 para o valor h. Neste triângulo, nós temos também 3 valores, um valor para cada lado. E temos o valor x desconhecido, que é o intuito a ser calculado, que deve ser calculado. Então, eu posso calcular pela tangente, já que ele é o cateto oposto, e nós temos aqui o cateto adjacente, ou podemos calcular pelo seno, já que ele é o cateto oposto e nós temos também a hipotenusa. Então, neste caso, há duas opções, tanto pela tangente como pelo seno. Então, poderíamos fazer seno de 45, x sobre 6, ou poderia fazer tangente de 45, que é x sobre 2. Então, duas opções para poder encontrar o valor do x desconhecido. Neste caso, nós também temos um observador que observa o topo de um edifício. Veja que a altura do mesmo, da pessoa que está a observar, é de 1 metro. Para se obter a altura total do edifício, deve-se somar a altura do observador mais a altura que está acima dele, que é x. Então, x agora faz parte do triângulo retângulo e é o cateto oposto, e 50 é a distância do observador para o edifício. Então, podemos aplicar a tangente de 60. Tangente de 60 é igual a x sobre 50. Ao desenvolver essa conta e substituir o valor da tangente que consta lá na tabelinha, que é o valor de raiz de 3, procede com a conta normalmente e determina-se o valor de x. Neste caso, nós temos uma pipa. Esta pipa ela tem uma linha no comprimento de 80 metros e faz com a horizontal um ângulo de valor de 45 graus. A mesma está a uma altura em relação ao chão de x. Então, para determinar esse comprimento, basta aplicar uma relaçãozinha trigonométrica. Sabemos que o x é o cateto oposto e que 80 é a hipotenusa. Então, se nós temos o cateto oposto e a hipotenusa, podemos aplicar o seno de 45 graus. Seno de 45 graus é igual a x sobre 80. Substitui o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e procede com a multiplicação
de meio pelos extremos. Nessa situação é bem parecida com a anterior. O nosso intuito é determinar a altura do edifício, que não aparece, então é x. Ora, x é o cateto oposto ao ângulo de 30. E nós temos uma distância da base do edifício para o ângulo formado uma distância de 60 graus. 60 metros, aliás. Então, nessa situação, nós podemos aplicar a tangente de 30 graus. Tangente de 30 é igual a x sobre 60. Substitui lá da tabelinha o valor da tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. E procede com a multiplicação do meio pelos extremos. Vamos para a última situação problema. Bom, nós temos um avião. Este avião está a uma altura de 1.500 metros do solo. E do mesmo, um paraquedista salta formando com a linha perpendicular, que indica a altura, um ângulo de 30 graus. Nessa situação problema, nós iremos calcular a distância percorrida pelo paraquedista, uma distância x. Então, neste ângulo, nós temos o cateto adjacente x, nós temos o cateto adjacente 1.500 metros e a hipotenusa x. Não sabemos quanto é o cateto oposto, então nós iremos trabalhar com o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, a relação trigonométrica a ser aplicada é o cosseno. Tendo em vista que cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vamos ter cosseno de 30 igual cateto adjacente, 1.500, sobre a hipotenusa x. Substituindo o cosseno de 30, procede com a multiplicação. Basta pegar lá da tabelinha que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Substitui de 3 sobre 2 e faz a conta meio pelos extremos, chegando ao valor da variável x. Então aqui nós finalizamos a nossa aula, galera. A todos vocês desejo um ótimo dia e bons estudos.